Daí, pessoal, mais uma resolução. Observe as dimensões dessas duas caixas cheias de um mesmo produto químico. A primeira custa R$ 56,00 e a segunda custa R$ 48,00. Qual é a embalagem mais econômica para o comprador? Antes da resolução, vou estabelecer aqui dois comentários. O primeiro se refere ao valor relativo a esse volume tão grande. Por quê? Eu tenho um valor aqui de R$ 56,00 para uma suposta embalagem que tem 2 metros de comprimento, por 2 metros de largura e por 2 metros de altura. Então, isso é uma enorme caixa, né? Uma caixa muito grande. Tem 2 metros de comprimento, 2 de largura e ainda 2 de altura. Dificilmente se consegue colocar essa caixa, por exemplo, dentro de um cômodo de uma casa, né? Então, imagina, é uma caixa muito grande. E o valor dessa caixa é de apenas R$ 56,00. Então, existe uma certa disparidade entre o valor e o tamanho dessa caixa. Da mesma forma, a segunda caixa, que tem 3 metros de comprimento, por 2 metros de largura e 2 metros de altura, e o preço só R$ 48,00. Mesmo que essa caixa viesse vazia, só o que nós aí gastaríamos de material para fazer essa caixa, quase que já vai o valor dado pelo seu custo, né? Então aí existe uma certa... nas unidades aí existe um certo exagero no tamanho dessa caixa, principalmente em relação ao preço de cada uma. Bom, então isso é um comentário anterior à resolução. E um outro comentário é que para eu definir qual a embalagem mais econômica, não necessitaria nem de estabelecer cálculo, porque eu percebo que a segunda caixa ela tem um volume, né, maior do que a primeira. Ou seja, sua capacidade é maior, caberá uma maior quantidade desse produto químico dentro da segunda embalagem. Por quê? Porque se eu pensar, ó, nessa parede aqui, ó, deixa eu colocar aqui em outra cor. Esta parede aqui é uma parede da caixa que tem 2 por 2, igual a essa. Então é a mesma parede, só que essa caixa só tem 2 metros, e essa tem 3 metros de comprimento. Então, logicamente, que essa caixa é maior. E o preço dela, mesmo sendo maior, é um valor menor. Então, se a segunda caixa, que tem uma maior quantidade ou uma maior capacidade, ainda tem um valor menor, tem um custo menor, logicamente que a segunda caixa é a mais vantajosa. Então, eu poderia fazer aí este raciocínio e já definir que a segunda caixa é a mais vantajosa. Uma outra forma de resolver é a forma matemática, né? Fazer os cálculos e definir o valor por metro cúbico. Então, vou pensar que eu tenho uma caixa que eu vou chamar aqui de volume 1. E aqui eu tenho uma segunda caixa, eu vou chamar de embalagem 2 ou volume 2. Bom, o volume 1 é uma caixa que tem o formato cúbico, né? É uma caixa cúbica. Tem as 3 arestas, as 3 medidas iguais, comprimento, largura e altura, todas iguais a 2. Então, o volume de cubo é igual a sua aresta elevada ao cubo. Até porque isso seria A, comprimento, vezes A, largura, vezes A, altura. E a medida da aresta desse cubo é igual a 2. Então, eu tenho 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, e o volume é igual a 8 metros cúbicos. Então, esse é o volume da caixa 1. O volume da caixa 2, e aí o formato não é mais cúbico, e sim formato de paralelepípedo, o volume de paralelepípedo é igual ao comprimento, vezes largura, vezes altura, ABC, que eu posso estipular que aqui seja o A, por exemplo, aqui o B e aqui o C. Claro que isso não é obrigatório, eu poderia trocar, né? Colocar o A aqui, o B aqui e o C aqui, não importa. Mas eu escolhi nesse formato. E aí, substituindo, volume igual, o A eu estipulei como 3, vezes o B, que eu escolhi como sendo o 2, e o C, o outro 2. E aí o volume dessa caixa, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Eu tenho 12
metros cúbicos. Realmente, o volume da segunda caixa foi maior que o volume da primeira. Bom, na primeira caixa, o custo é de R$ 56,00. E na segunda caixa, o custo é menor, R$ 48,00. E aí eu posso estabelecer aí o cálculo do custo por metro cúbico. Então, se eu divido 56, que é o que eu vou pagar, pelo 8, que é o número de metros cúbicos que eu tenho direito, ou que essa caixa suporta, 56 divide por 8 é igual a 7. O que significa isso? Que o valor é de R$ 7,00 cada um, né? Cada 1 metro cúbico. E na segunda caixa eu tenho o valor de R$ 48,00. E aí eu vou dividir pelo volume, pela capacidade, por 12. E aí eu obtenho 48 por 12, isso resulta 4. Ou seja, R$ 4,00 cada 1 metro cúbico. E aí eu consigo perceber de forma bem clara que a segunda caixa é mais vantajosa. Por quê? Porque o custo é de R$ 4,00 cada metro cúbico, enquanto que na primeira caixa, R$ 7,00 cada metro cúbico. Então, respondendo aqui a pergunta, qual é a embalagem mais econômica? A embalagem mais econômica ou mais vantajosa, né? Para quem compra, é a segunda. Que eu chamei, né, de volume 2. Isso para quem compra. Para quem vende, lógico, quem vende, a segunda caixa é a mais vantajosa. Aliás, a primeira caixa para quem vende é mais vantajosa. E para quem compra, a segunda é mais vantajosa. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.